E aí, você já parou para pensar se aquele lugar que se diz amigo da criança é mesmo o que parece? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos te dar as ferramentas para enxergar o que é marketing e o que é defesa de verdade dos direitos da criança. A gente vê isso o tempo todo, né? Lugares que se promovem como sendo perfeitos para as crianças. Mas muitas vezes existe um abismo enorme entre o que eles dizem e o que eles realmente fazem. É exatamente essa distância que a gente vai investigar hoje. O nosso desafio aqui é aprender a separar o discurso da prática. Sabe, entender quando um lugar só fala que escuta as crianças e quando ele de fato cria um espaço para que a voz dela seja ouvida. É essa a diferença que a gente vai aprender a sacar. Então, vamos lá. Nosso roteiro tem 5 passos e a ideia é que no final a gente saia com uma lente nova, muito mais poderosa para avaliar o mundo ao nosso redor. Vamos começar. Para começar, vamos pegar uma história bem do dia a dia que se passa num restaurante. Parece simples, mas o que aconteceu ali revela uma verdade surpreendente e olha muito comum sobre como as crianças são tratadas de verdade. Imagina a cena. O restaurante resolveu mudar a pizza infantil e colocar salsa, uma coisa que a maioria das crianças, convenhamos, não curtiu nem um pouco. E o pior, o sistema do computador simplesmente não deixava tirar a salsa do pedido delas. Enquanto isso, os adultos podiam mudar o prato como quisessem. Ou seja, o tal selo de amigo da criança era só da boca para fora. Na prática, a criança não tinha nem voz, nem escolha. Pois é, esse caso do restaurante faz a gente pensar. Como é que a gente pode analisar essas situações de um jeito mais claro, mais sistemático? Bom, é aí que entra a primeira ferramenta do nosso kit. Vamos aprender a decodificar a motivação por trás do que as organizações fazem. Para entender o que realmente move uma organização, a gente precisa olhar para 4 pontos. Primeiro, proteger, que é sobre segurança. Segundo, prover, que é garantir as necessidades básicas. Terceiro, participar, que é sobre envolvimento de verdade. E por último, lucrar, que muitas vezes mostra que o foco, na verdade, está nos adultos. O equilíbrio ou a falta dele entre esses 4 pontos diz tudo sobre as prioridades reais do lugar. Agora, de todas essas motivações, a participação é talvez a mais interessante. Todo mundo fala sobre ela, mas na hora do vamos ver é outra história. E o jeito que a gente entende essa palavra mudou e muito com o tempo. Olha só que mudança de chave. A visão antiga via a participação como uma espécie de bônus, sabe? Primeiro a gente protege e provê, e aí, se der, a gente deixa a criança participar. A visão moderna virou esse jogo. Ela mostra que a participação não é o resultado final, mas sim o caminho para se chegar à proteção e à provisão de verdade. As crianças estão muito mais seguras e bem cuidadas quando elas participam ativamente das decisões. Chegamos na nossa segunda ferramenta, e essa aqui, nossa, é talvez a mais reveladora de todas. Estamos falando da imagem da criança. A forma como uma organização enxerga as crianças define absolutamente tudo o que ela faz. Esse espectro é fascinante. Lá na base, a criança é vista como um objeto, algo a ser só observado. Subindo um degrau, ela é um sujeito. Suas necessidades são até reconhecidas, mas quem decide tudo é o adulto. Como agente social, já se enxerga o potencial dela, mas não dão a chance para ela agir. E lá no topo, o ideal é a visão da criança como coparticipante, alguém que constrói e transforma o mundo junto com os adultos. No fim das contas, a questão é bem essa. A imagem da criança vai dizer se os adultos agem pelas crianças, como se elas não tivessem voz, ou se eles agem com as crianças como parceiras de verdade. Ok, agora que a gente já tem as nossas ferramentas, que tal colocar em prática? Vamos analisar um caso real de Ontário, no Canadá, e ver o que a gente consegue descobrir com esse novo olhar. O antigo escritório do Defensor da Criança e do Jovem de Ontário tinha um princípio muito poderoso, que veio do ativismo pelos direitos das pessoas com deficiência na África do Sul. Nada sobre nós sem nós. Isso já diz tudo, né? A coparticipação era o centro de tudo o que eles faziam. Mas, afinal, o que é participação de verdade para uma criança? Esse depoimento aqui é a resposta. Às vezes, não é nada grandioso. É sobre o poder simples e profundo de poder escolher. A chance de decidir como aprender a lição fez toda a diferença para essa estudante. Só que, quando a estrutura desse escritório mudou, a filosofia mudou junto. O foco, que antes era em amplificar a voz das crianças, ou seja, tratá-las como coparticipantes, passou a ser simplesmente encontrar soluções para elas. O que significa que elas passaram a ser vistas como objetos a serem protegidos. A motivação mudou da participação para a proteção. Pronto! Nosso kit de ferramentas está montado. Agora é hora de usar.
Vamos ver como aplicar essa nova lente, esse olhar mais crítico, em qualquer espaço que tenha crianças. Para descobrir a verdade, é só fazer 3 perguntas bem diretas. Primeira, o que a organização diz que faz? Dá uma olhada no site, nos folhetos. Segunda, o que ela realmente faz no dia a dia? Observe as práticas. E terceira, e talvez a mais importante, como as crianças são representadas ali? A voz delas é levada a sério ou é só para inglês ver? As respostas para essas perguntas vão mostrar o tamanho do buraco entre o discurso e a realidade. Os espaços que a gente divide com as crianças estão em todo lugar. Na escola, no parque, nos museus, até dentro de casa. Agora que a gente tem essas ferramentas para enxergar a diferença, a pergunta que fica é: por onde começar a olhar? Se este guia foi útil, curta, compartilhe e se inscreva para mais análises como esta. Até a próxima!